Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João o Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por causa de sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-los a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartando. E sabendo o povo, seguiu a pé dele, desde cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão, dá-lhe-vos de comer. Então lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam sãos.